a gente está falando sobre doutrina, sobre ensinos que a palavra de Deus nos traz. E para que a gente possa retirar esses ensinos da palavra, a gente precisa interpretar bem a palavra de Deus. Para que a gente possa aprender de maneira correta. E é sobre isso que nós estamos falando aqui nessa aula de interpretação bíblica. Nesse primeiro momento, nós precisamos aprender de maneira correta. E a gente viu que doutrina são ensinos e revelações bíblicas que fundamentam a nossa fé. A gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa do Espírito Santo e tudo isso vai culminar no nosso relacionamento com Deus através da fé. E por que então que a doutrina é tão importante? Por que a gente está falando? Por que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, vai dizer: cuida de você mesmo e da doutrina. Porque se você fizer isso, você vai salvar a você mesmo e as pessoas que estão te ouvindo. Por que isso é tão importante? Vamos ver aqui alguns tópicos. Número 1, porque quando nós nos lançamos na palavra de Deus, o ensino correto nos ajuda a descobrir Deus de maneira correta. Isso aqui é muito importante. E a gente fala sobre isso na matéria Abba, conhecendo Deus como Pai, porque o mundo quer com que a gente conheça Deus de qualquer maneira. Todo tipo de conhecimento vale, porque eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo, mas como é que Deus se revela na sua palavra? É com base nisso que eu e você precisamos descobrir Deus. E o ensino correto nos leva a descobrir Deus de maneira correta. Deus se revela através da sua palavra. Número 2, a doutrina, o ensino, dirige o nosso aprendizado. Por exemplo, nós estamos aqui nessa Escola de Teologia Viva, estudando a teologia sistemática através desses tópicos, né? Sobre bibliologia, ramatiologia, paterologia, cristologia, angiologia, ou seja, tudo isso é sistematizado. Então, quando a gente divide isso de maneira sistemática, isso vai dirigindo o nosso aprendizado. A gente consegue focar naquilo que é preciso. Eu não vou estudar uma coisa, depois eu vou tentar ligar com outra e, quiçá, um outro objetivo ou uma outra possibilidade. Meu Deus, que confusão! Não, nós estamos sistematizando para poder ajudar você a dirigir o seu aprendizado. Então, a grande comissão que Jesus nos deixou inclui a importância do aprendizado e de fazer discípulo. Discípulo é o quê? Um aprendiz. A gente vê que nós deveríamos ser capazes de ajudar pessoas a aprenderem, então, de forma sistemática. O que você entende sobre Cristo, a doutrina de Cristo? O que você entende sobre Deus? O que a Bíblia fala sobre Deus? O que a Bíblia fala sobre Cristo? Então, quando a gente entra no âmbito da doutrina, do ensino, do aprendizado, a gente ajuda outras pessoas a aprenderem de maneira sistematizada. Número 3, quando a gente está estudando a palavra, vai ser revelados mistérios para a gente. Meu Deus, por quê? Por causa da ação do Espírito Santo, gente. O Espírito Santo vai te ajudar a descobrir mistérios que estavam antes ou outrora ocultos de nós. E lembra que aquilo que Deus quer revelar para nós na sua palavra não está oculto de nós, está oculto para nós. Então, o Espírito Santo sonda as coisas mais profundas do coração de Deus. Para quê? Para que Ele possa trazer para nós. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aleluia, diz o apóstolo Paulo. Número 4. O ensino afasta a ignorância, gente. Quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, menos ignorante eu sou. E se eu sou menos ignorante, eu posso viver melhor. Você entendeu isso? É importantíssimo que eu e você possamos focar na palavra de Deus e aprender a verdade, para que a gente não ande em ignorância. A palavra de Deus nos dá um entendimento verdadeiro que afasta a ignorância. Você lembra que o apóstolo Paulo afirma que ele não queria que os crentes fossem ignorantes acerca de determinados assuntos. A gente, como pastor, a gente não quer que os nossos membros sejam ignorantes. E é por isso que nós pregamos, é por isso que nós ensinamos, é por isso que nós fazemos uma escola sobre essa, para que as pessoas não sejam ignorantes. Outra benefício de nós estudarmos a palavra de Deus declara a verdade, gente. Há uma declaração da verdade quando nós estamos estudando a palavra de Deus. Uma doutrina bíblica sólida afirma ou proclama a verdade.
E a verdade, gente, ela precisa estar conectada com o todo. Se eu pegar versículos soltos, a gente vai ver sobre isso. Se eu pegar versículos soltos, isso pode dar margem para qualquer interpretação. E eu preciso entender qual é a interpretação correta daquele texto para que eu possa trazer uma aplicação correta para a minha vida. E isso vai se tornar a verdade da minha vida. Bom, se o estudo da palavra declara a verdade, ele também denuncia o erro. Uma doutrina sólida será proteção contra o erro. A gente já falou sobre ignorância e preste atenção sobre o erro agora. Uma doutrina bíblica sólida será proteção contra o erro, refutando as falsidades e renunciando, demolindo e negando mentiras. Quanto mais você estuda a palavra, mais você tem conteúdo e informação para denunciar o erro. Alguém chega para você e fala, não, você não pode se batizar porque a sua vida ainda não é perfeita. Opa, erro? Onde é que está escrito isso? A Bíblia fala que o único fundamento que eu tenho e você tem para nós nos batizarmos é nós crermos no Senhor Jesus. É o início da jornada, não é o final da jornada, gente, é o início da jornada. As pessoas criam em Jesus e logo eram batizadas, a vida delas não estavam perfeitas. Então, quando eu entendo isso, eu entendo talvez um erro de doutrina, que alguém tem explicado e passado para uma outra pessoa, de uma determinada igreja, porque aqui na igreja só faz assim, então se só faz assim aqui na igreja, então provavelmente, biblicamente, deve ser assim, eu também não fui estudar, eu passo isso para outra pessoa, eu fico preso e a outra pessoa fica presa. Olha só o erro, gente, da gente não entender uma doutrina propriamente dita pela verdade. A gente pode manter outras pessoas presas. Então, com relação a isso, a Bíblia fala, se você crê, você está apto para ser batizado. Meu Deus do céu. Não se batizou ainda por quê? Vai se batizar se você crê no Senhor Jesus. Aleluia. Outra coisa, o estudo da palavra, a doutrina, define a nossa crença. O conhecimento apropriado da teologia nos ajuda a descrever, ordenar, arranjar e organizar as nossas crenças. Ela nos ajuda a ter base na qual nós podemos defender a nossa fé e explicar com base sólida no que cremos. Por que você crê nisso? Porque esse versículo diz isso, esse versículo diz isso, esse contexto diz isso, esse outro contexto diz isso, a Bíblia como um todo diz isso, eu acredito nisso porque está aqui. A teologia nos ajuda a fazer isso, gente. A organizar, a ordenar. E o que a gente está fazendo aqui? Teologia viva. Teologia viva nos leva a não somente organizar e ordenar, mas a viver. Então, gente, o ensino, próximo tópico, tem que gerar fé no nosso coração. Não adianta a gente estudar e tentar interpretar a Bíblia. Lembra que doutrinas são ensinamentos e revelações bíblicas que fundamentam a nossa fé. Quando eu ouço a palavra de Deus, Romanos capítulo 10 vai nos lembrar disso. Quando eu ouço a palavra de Deus, fé é gerado no meu coração. Então, o ensino da palavra, quando você estiver ouvindo a palavra, quando você estiver estudando a palavra de Deus, isso vai gerar fé no seu coração. Estudar a palavra deve gerar fé no seu coração. A opinião e a tradição dos homens não trazem fé. A opinião e a tradição dos homens traz o quê? Dúvida. Mas a palavra genuína de Deus traz fé no nosso coração. E por último, essa fé, ela deve aprofundar o nosso caráter. O aprendizado da palavra de Deus deve aprofundar o nosso caráter e deve trazer desenvolvimento no nosso coração. Ou seja, tem coisas que a gente vai ver na palavra de Deus que vai confrontar a nossa vida. E isso vai aprofundar o nosso caráter, sabe? Eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa mais íntegra, eu vou ser uma pessoa mais reta, eu vou andar melhor em santidade. Fruto do Espírito, caráter, fruto do Espírito. Eu vou mostrar melhor o fruto do Espírito para as outras pessoas. Isso vai trazer desenvolvimento para a minha vida. E não só desenvolvimento para a minha vida, vamos lembrar de 1 Timóteo 4,16, mas para a vida de outras pessoas. Benefícios do estudo da palavra de Deus. Benefícios de você saber interpretar a palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui e a gente vai continuar nos próximos tópicos, nas próximas aulas, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.